One Piece conta com várias sagas e inúmeros arcos dentro destas sagas, mas que há arcos muito importantes, dentre esses. Skip-Ea é inegavelmente um dos arcos mais importantes para a história de One Piece, onde temos menções sobre o século perdido, e também sabemos mais sobre o entalhe deixado pelo rei dos piratas, Gold Roger. E também conhecemos uma das lendas do mundo de One Piece, a Cidade de Ouro, e sabemos mais sobre o povo alado. Nós aqui da Nerd na Escuta resolvemos relembrar e resumir alguns dos momentos mais épicos que o bando dos Chapéus de Palha passaram neste arco. E você é muito mais do que convidado a nos acompanhar por esta jornada. Então sente-se, ajeite sua postura e vamos conferir tudo em detalhes. Mas antes de irmos para o que importa, deixe aquele gostei, se inscreva no canal, pois isto nos irá ajudar. Tudo começa quando a tripulação tenta resolver o mistério de um barco que caiu do céu e de um mapa que mostra uma cidade chamada Skip-Ea, enquanto enfrentam os piratas de Mazira. A aventura acaba levando a tripulação à ilha de Jaya, onde fica a cidade portuária Mocktown, conhecida por ser cheia de piratas. E então acontece um dos encontros mais intrigantes. Luffy e a sua tripulação se encontram com Barba Negra, que mais tarde descobre que a recompensa de Luffy é extraordinariamente alta e decide ir atrás dele. Mas os Chapéus de Palha conseguem escapar e chegarem na ilha de Jaya, descobrem sobre a cidade perdida que Cricket busca e saberem como chegar na Ilha dos Céus. Então o bando descobre que esse homem é na verdade um descendente de um homem que no passado foi considerado um grande mentiroso por levar o rei para uma suposta cidade de ouro que ele havia achado. Quando finalmente chegam no Mar Branco, eles descobrem que o Mar Branco tem as mesmas propriedades do Mar Azul e logo depois se deparam com um guerrilheiro que ataca e destrói navios. A tripulação incapaz de se defender e quando estão a ponto de perder, aparece um certo guerrilheiro, um homem misterioso os ajuda. Um cavaleiro chamado Gunfall com seu pássaro chamado Pierre que possui a habilidade de uma Akuma no Mi. Gunfall disse que eles não conseguiram se defender pois o ar rarefeito os deixava letárgicos e logo a tripulação disse que está se acostumando. Então Gunfall dá a eles um apito que possibilita chamá-lo quando tiverem com problemas. Então, depois que o bando chega ao Portão do Céu, a entrada de Skip-Ea, onde descobre que tem que pagar 1 milhão de stous como taxa de passagem pelos portões. E em resposta à Amazona, a tripulação não tem ideia do que é stall, então a Amazona diz a eles que não se importa com o que eles fazem, mas se entrarem no Reino do Céu sem que pague a devida taxa, eles serão marcados como criminosos. Depois de navegarem até a costa da Ilha do Céu, eles encontram duas pessoas essas que se assemelham bastante a um ser alado. Nos é revelado que a mulher se chama Kunis e o homem que é pai de Kunis é chamado Pagaia, que vem desgovernado com algo que se assemelha a uma moto aquática chamada Waiver, que pode se mover sem qualquer vento. Mais tarde Kunis explica a Nami que é usado de aos dispositivos esses que são responsáveis por armazenar e liberar energia e matéria. Depois disso Nami vai dar uma volta no Vaver, então o restante da tripulação vai até onde Kunis e Pagaia mora, depois de ter passado um certo tempo. Kunis e Pagaia estão preocupados com Nami, já que faz tempo que ela saiu e ainda não voltou, e nos é revelado que existe um lugar divino onde ninguém nunca pode entrar. Kunis e Pagaia deduzem que Nami pode acidentalmente ido até esse certo lugar onde mora um deus chamado Enel. Após ouvir essas palavras, Luffy desperta instantaneamente seu interesse. Enquanto que Nami está em Aperiard, houve uma gravação feita por Diaos. Feita no momento em que o deus Enel executa sua punição sobre as pessoas que buscam por um certo tesouro na ilha. Na costa da praia de Angel Island, a tripulação decide esperar por Nami retornar, mas quando se deparam com os Boinas Brancas, que atuam como os policiais de Skip-Ea. Então lá, os Boina Branca explicam que os Chapéus de Palha são procurados como criminosos por atravessar os portões do Reino do Céu sem pagar as taxas.
Depois que Nami retorna, então ela joga o Vaver em direção ao capitão dos Boina Branca enquanto a tripulação se prepara para sair às pressas. Eles são surpreendidos por um siri gigante que agarra o navio e os leva até o altar de sacrifício, já que tudo que este siri carrega é um sacrifício. Luffy, Sanji e Usopp são liderados por Kunis e vão para o Lovell Street para pegar o barco de Kunis para irem resgatar Chopper, Nami e Robin. Mas antes de partir, Luffy nota que Kunis está tremendo de medo, pois ela revela que foi ela quem chamou ao caranguejo gigante para levá-los intencionalmente para a ilha Periard. Pois essa é a vontade de Deus, levar criminosos para a Periard e se caso contrariar a vontade de Deus pode resultar na morte. Ao ouvir Kunis dizer isso, todos os habitantes da cidade fogem. Fiel à sua palavra, Enel ataca e dispara um enorme feixe de energia para ela do céu. Mas ela é salva pelo cavaleiro chamado Gunfall. Ele explica que como ela e o pai serão considerados criminosos, ele os levará de volta para sua casa, que está fora do alcance de Enel. Enquanto isso, Nami, Zoro, Robin e Chopper se encontram e se deparam com o navio no topo de um grande altar de sacrifício cercado por nuvens infestadas de tubarões. Depois do bando entrarem a Periard e viajarem pela Láctea, um rio feito de nuvens tentando evitar várias armadilhas perigosas. Logo depois o bando se depara com um obstáculo à frente e o caminho se ramifica em 4 direções. Cada uma dessas direções são rotuladas com uma provação diferente. Provação do pântano, provação do ferro, provação da corda e provação das bolhas. Luffy escolhe o provação das bolhas pensando que parece divertido, e depois de uma queda, eles se encontram em uma área da floresta repleta de bolhas de nuvens flutuando. Cada uma das bolhas surpresa contém um objeto diferente, algumas contêm cobras, explosivos, flores. Satori aparece e os ataca, mas eles descobrem que ele é de alguma forma capaz de ler suas mentes usando uma habilidade chamada Mantra, um nome específico para se referir aqui. Depois de uma longa e difícil batalha, eles conseguem superar seu mantra, voltando seus próprios ataques contra ele. Sanji estreia um novo movimento chamado Concasse, que é suficiente para nocautear Satori. Na casa de Gunfall, ele explica a Kunis e Pagaia como há uma guerra constante entre os guerrilheiros, conhecidos como Shandia, e os Kipians pelo controle do Aperiard. E como o deus anterior, mais preciso, o governante de Skipieia, ele tentou encontrar a paz. No entanto, uma vez que a Enel assumiu, todas as noções de paz foram abandonadas. Enquanto isso, o sacerdote Shura chega ao altar de sacrifício para descobrir que Chopper é o único que resta para matar. Em resposta, Chopper usa o apito para chamar Gunfall. Shura danifica fortemente o navio com seus ataques baseados em fogo, mas antes que ele possa acabar com Chopper, Gunfall ataca. Eles parecem estar empatados, até que Shura começa seu ordeal off-string, que ativa vários mostradores que disparam cordas quase invisíveis para emaranhar o inimigo. Gunfall, Pierre e Chopper acabam caindo nas nuvens. Na tribo dos Shandia, uma garota chamada Aiza, que também tem a habilidade de usar mantra, revela que tanto Satori quanto Gunfall foram derrotados. Aproveitando isso como uma oportunidade, Viper, líder dos guerreiros Shandia e aquele que atacou os Chapéus de Palha anteriormente, decide invadir a Periard. Ele e os guerreiros da tribo lutam com os sacerdotes restantes. Quando Viper se depara com o grupo de Luffy, ele os avisa para deixar a ilha e não interferir. A batalha entre os Shandia e os sacerdotes parece ser equilibrada, até que um de seus guerreiros mais fortes, Kamakiri, é derrotado ao tentar resgatar o primo de Aiza, Haki. Uma vez que Viper ouve sobre isso, ele ordenou uma retirada. Nami, Zoro e Robin retornam ao altar,
e ao mesmo tempo o grupo de Luffy finalmente chega. Está ficando escuro, então a tripulação decide acampar na floresta. Se eles fossem encontrados, eles teriam mais espaço para lutar e não destruiriam mais o Going Merry. Os chapéus de palha juntam todas as suas informações, e Nami junta os mapas de Jaya e Scipieia para formar a imagem de uma caveira. O diário de bordo de Nolan afirmou que a cidade de Ouro estava no olho direito do crânio, o que eles percebem estar se referindo à geografia de Jaya. Assim, eles decidem roubar da cidade de Ouro antes de voltarem para o Mar Azul. Para comemorar, Luffy inicia uma enorme fogueira para grande aborrecimento de Nami, já que só vai chamar a atenção dos sacerdotes. Neste ponto, Gunfall recupera a consciência. Ele explica a Robin que objetos do Mar Azul enviados para o Mar Branco por Nock Upstream são considerados tesouros mais valiosos. O mais valioso era a terra e o solo chamados Viarte, que podem criar a vida das plantas muito melhor do que as nuvens, causando uma reverência religiosa por parte dos Skipians. Quando a Periard foi lançado no céu centenas de anos atrás, era considerado uma terra sagrada, o que levou a uma guerra com o nativo Xandia pelo controle da terra. Depois que a festa termina, o Zop vai ao rio urinar quando vê uma figura estranha consertando o Going Merry, mas a neblina o impede de vê-lo claramente. De manhã, eles descobrem que todos os danos causados por Shura foram corrigidos e as atualizações feitas pela Aliança Saruyama foram removidas. Não só é estranho que alguém os ajude no território do inimigo, mas também que a pessoa saiba como era o navio originalmente. No entanto, eles decidem não se concentrar muito nisso, e uma vez que eles tiram o navio do altar, Nami forma um plano. Enquanto Luffy, Zoro, Chopper e Robin vão para a cidade Nami, os Zop e Sanji vão tirar o Going Merry e Gunfall do Aperiard. Depois de todos os acontecimentos, o grupo de Luffy partiu para a cidade do Ouro, apenas para encontrar uma Piton gigante. Devido ao seu ataque, o grupo se separa com apenas Robin ainda no caminho certo. No Going Merry, Gunfall explica como os mostradores podem ser usados como armas, demonstrando com seu Impact Ideal, que pode absorver e refletir ataques de impacto. Enquanto isso, os Xandia se deparam com Shura e são imediatamente pegos em sua provação de cordas. No entanto, Viper conseguiu evitá-lo e derrotar Shura usando um Reject Ideal, uma versão supostamente extinta do Impact Ideal que multiplica o poder de ataque, mas também danifica o usuário. À medida que os guerreiros se separam e continuam, Enel libera seus 50 soldados divinos, liderados por Yama, para combatê-los. Neste ponto, Enel prevê que dentro de algumas horas haverá apenas 5 participantes no jogo de sobrevivência, incluindo ele mesmo. O Zoro acaba enfrentando um dos guerreiros Xandia, Brown, mas o derrota usando seu canhão de 36 libras. Ao mesmo tempo, Luffy encontra Viper mais uma vez. Enel decide participar de seu jogo e ataca o guerreiro Xandia Kamakiri. No entanto, seu ataque elétrico involuntariamente derruba todos os guerreiros que lutam ao longo do rio. São 2 horas para o jogo de sobrevivência e restam apenas 25 participantes. Enel comenta que é mais do que ele esperava, então decide equilibrar um pouco para que sua previsão se concretize. Enel decide participar de seu jogo durante tudo isso. Robin chega à cidade de Ouro, que foi separada em diferentes camadas de nuvens, para descobrir que não há ouro, mas Robin descobre que na cidade há um poneglifo, especificamente no Sino de Ouro. No entanto, o sino está longe de ser encontrado. Enquanto Chopper escala um pé de feijão gigante, eles o encontram na busca pela cidade de Ouro, apenas para acabar no domínio do Padre On, que o fere gravemente. No Going Merry, Aiza tenta escapar, mas quando Nami a persegue, a Piton aparece e os ataca, porque Luffy está batendo no estômago de frustração. Usando o Vaver para escapar, Nami e Aiza acabam ainda mais fundo na selva. Ao mesmo tempo, o Pássaro do Sul, enquanto tenta roubar a mochila de Zoro, carrega Zoro pelo ar, mas o derruba quando a cobra tenta comê-lo e ataca o guerreiro Xandia Kamakiri. No entanto, seu ataque elétrico involuntariamente derruba todos os guerreiros que lutam ao longo do rio. São 2 horas para o jogo de sobrevivência e restam apenas 25 participantes.
Enel comenta que é mais do que ele esperava, então decide equilibrar um pouco para que sua previsão se concretize. Viper chega à área de On quando Gunfall aparece para explicar que ele acabou de ir ao Santuário de Deus e está completamente destruído sem Enel à vista, o que significa que não faz sentido ir para lá. Zoro acaba pousando aqui, e On declara que nenhum deles escapará de sua prova de ferro. Enquanto todos lutam, Nami e Aiza junto com alguns soldados acabam na área também. Viper os ataca dizendo a Aiza para sair do caminho, mas Gunfall e Pierre o salvam, apenas para acabar sendo comido pela Piton. Enquanto Zoro luta eventualmente derrotando On, o grupo na Piton acaba se encontrando com Luffy. Nas ruínas da cidade de Ouro Chandora, Robin encontra Enel, que explica que tirou o ouro de todos os edifícios, mas expressa interesse quando Robin menciona o sino de ouro. Na borda da ilha onde está o Going Merry, um de seus soldados avisa que Enel está planejando destruir as Ilhas do Céu. Enel os ataca com o seu feixe de luz, enviando todos para onde ele está, deixando Kunis para avisar a todos em Angel. Enel então destrói as nuvens acima dele e Robin, enviando Zoro, Viper e a cobra caindo para onde ele está. Gunfall e Nami conseguem escapar da cobra, deixando acidentalmente para trás Luffy, Aiza e Pierre, e depois que Enel eletrocuta a Piton, ele anuncia que com 3 minutos até o tempo acabar, restam 6 sobreviventes. Um deles terá que ir. Quando ele pergunta aos sobreviventes restantes quem deveria ser, eles decidem por unanimidade Enel. Neste ponto, Enel explica por que ele quer destruir Scipieia. As pessoas que vivem no céu não são naturais, então, como Deus, é seu trabalho manter a ordem natural. Depois disso, ele quer levar as pessoas com ele para o Fairy Viarte, um pedaço de Viarte de tamanho infinito, onde é natural que Deus resida em oposição ao limitado Aperiade. Em resposta, Gunfall ataca apenas para ser derrotado, tornando assim a previsão de Deus verdadeira, sendo 5 sobreviventes Enel, Viper, Zoro, Robin e Nami. Quando Robin diz que não pode simplesmente destruir a Terra ao acaso, pois quer o sino de ouro, Enel responde que já sabe onde está e a ataca, pois odeia mulheres manipuladoras. Enquanto isso, o grupo de Luffy consegue escapar da Piton e se deparar com as vítimas de Enel. Robin, quase inconsciente, explica a situação. Aiza explica que ela pode usar seu mantra para levar Luffy até ele. O Luffy finalmente alcança Enel, com quem Enel luta. Ele fica completamente atordoado, no entanto, ao descobrir que seus ataques de raio não têm efeito sobre Luffy, porque ele é um homem de borracha. Não só isso, mas Luffy pode ignorar sua habilidade Logia e machucá-lo fisicamente. Depois de se acalmar, Enel muda para um modo diferente de ataque, aquecendo a equipe, se teletransportando e usando seu mantra para prever seus movimentos. Quando o Arc Machine se lança no ar, Luffy consegue obter vantagem até que Enel prende uma grande bola de ouro no braço do Homem de Borracha e o derruba do navio de volta ao Aperiade. Durante a luta, Enel usou o Arc Machine para iniciar um processo que ele chamou de Deatipia, para formar enormes nuvens de tempestade. Ao fazer isso, ele pode amplificar seu poder o suficiente para destruir as ilhas. Enquanto Nami se prepara para lutar contra Enel, usando seu clima ataque bolhas de trovão para desviar seus ataques mais fracos, Sanji e Usopp finalmente acordam. Quando Sanji declara que vai resgatar Nami, ele força Usopp a agarrá-los ao navio. No convés, Usopp distrai Enel enquanto Nami prepara o Vaver para pular, apontando para o pedaço de nuvem da ilha ao redor do pé de feijão, sendo atingido no processo. Mas enquanto Enel se prepara para matar os dois, Sanji fica no caminho do ataque, permitindo que eles escapem. Imediatamente depois, o navio começa a explodir, revelando que Sanji estava destruindo as máquinas, permitindo que Arc Machine voasse. Quando Enel sai para resolver o problema, Usopp, que na verdade usou um de seus dispositivos para ficar na lateral do navio, sobe de volta e pula com Sanji. Enel consegue manter a Arc Machine voando com dials de emergência. Depois disso começa a chover raios sobre a Ilha do Céu. De volta às ruínas de Chandora, Luffy consegue se recuperar e, junto com Aiza e Pierre, corre em direção ao pé de feijão. Depois de deixar os outros dois com Robin,
que carregou todos de volta à superfície. Luffy corre pelo pé de feijão com a bola de ouro ainda presa ao braço. Neste ponto, Viper, Zoro e Gunfall acordam, e Nami diz a todos para irem ao Going Merry e usa seu vacilar para tentar alcançar Luffy e fazê-lo sair também. Enquanto Viper reflete sobre uma história contada a ele quando criança, que mostra o que realmente aconteceu quando Mont Blanc Nolan veio para Jaya, Luffy continua ao pé de feijão e acaba sendo encontrado por Nami. Nami tenta convencê-lo a sair, mas Luffy responde que ele deve tocar o sino para que o badalar chegue até os outros. Quando Enel chega ao topo, ele libera sua técnica suprema, Raigo. Usando isso, ele destrói toda a Ilha dos Anjos, formando um buraco gigantesco nas nuvens. Quando ele alcança o sino dourado, ele cria outro Raigo muito maior que o primeiro, destinado a destruir toda Skipjeia. Nami percebe que todos ainda estão perto do pé de feijão, então ela envia instruções para cortar a planta para que ela caia em direção a Enel. Apesar dos esforços de Zoro, ele permanece de pé. Então, ao ouvir porque Luffy quer tocar o sino, Viper usa seu Rejectial para derrubar o pé de feijão. Usando todo o poder do Vaver, Nami e Luffy explodem a planta em queda e são enviados voando em direção a Enel. No entanto, Luffy empurra Nami para uma nuvem e faz um desvio para o Raigo. Enquanto todos os Skipjaans e Shandia rezam para que o verdadeiro Deus haja, Luffy gira a bola de ouro para atrair a eletricidade do Raigo para ele e, eventualmente, a quebra. Apesar de Enel liberar todo o seu poder, Luffy dá um soco que faz Enel se chocar contra o sino. Fazendo o badalar para que todos ouçam. Na ilha de Jaya abaixo, Cricket e a Aliança Saruyama ouvem o som. Neste ponto, Cricket explica os monstros. No início do arco Jaya, foi teorizado que esses gigantes eram na verdade sombras lançadas por pessoas no céu. E isso é comprovado por uma sombra gigante do Luffy em uma pose vitoriosa. Cricket começa a chorar, tanto porque a cidade realmente existia quanto porque ele estava feliz que Luffy estava bem. Eles então tentam pensar em outro sonho para perseguir. No entanto, para o povo de Skipjeia, as consequências enquanto Enel e sua arca, junto com o sino, caem nas nuvens do mar abaixo e o céu clareia. Todos se reúnem no Aperiard. Os guerreiros Shandia começam a se recuperar. Pagai é revelado estar vivo, e aqueles que foram forçados a construir a Arca Machine foram reunidos com suas famílias. À noite, Viper recupera a consciência e descobre que está sendo cuidado por Kunis, Gunfall e o chefe de sua tribo. Viper tenta convencer seu chefe de que eles precisam lutar contra o povo do céu para assumir o controle de Aperiard, mas ele explica que a guerra é a coisa mais distante da mente de todos. Viper corre para fora para ver todos comemorando. Enquanto isso, Enel se recuperou e está de volta à sua arca. No entanto, ele decide deixá-los manter suas terras enquanto se dirige para o Ferry Viart sozinho, que, como se vê, é na verdade a lua. No dia seguinte, eles descobrem que o sino foi pego no Giant Jack caído. Então o Shandia e o Sky People trabalham juntos para puxá-lo, representando sua unidade. Na base do campanário há um poneglifo, que Robin decifra as informações sobre a localização da antiga arma Poseidon. Com isso, os Shandia descobrem que não precisam mais protegê-la, então não precisam mais lutar. Para surpresa de Robin, no entanto, há outra mensagem no próprio ouro, de Gold Roger. Ao lê-lo, ela percebe que o rio Poneglifo está em Logtail. Para agradecer aos Chapéus de Palha, eles oferecem um dos pilares do campanário, que Robin aceita. Enquanto isso, Usopp conseguiu trocar vários elásticos, alegando que eram do mesmo material que derrotou Enel, por mostradores dos Skipjaans. Dentro da cobra ainda adormecida, o resto dos piratas roubam vários sacos cheios de ouro. Quando Robin aparece com todas as pessoas carregando o pilar, os Chapéus de Palha pensam que estão atacando-os por roubar o ouro e que o pilar é um canhão gigante. Então eles fogem. Robin diz aos Skipjaans que parece que eles não querem e ela corre atrás deles. Toda a tripulação embarca no Going Merry e, liderada por Kunis e Pagaia, chegam a Cloud End, onde podem retornar ao Mar Azul.
Como Gunfall é mais uma vez feito Deus de Skipieia, os piratas do Chapéu de Palha caem no Mar Azul, auxiliados por um balão de polvo para retardar sua descida. Eles finalmente pousam no oceano e continuam suas aventuras. No anime, eles pousam na base da marinha do G8, enquanto no mangá eles pousam em mar aberto. Bom, por agora é tudo, esperamos ter ajudado vocês nessa longa jornada dos Chapéus de Palha. Ficamos por aqui, até a próxima!